Babilônia. E para entendermos melhor esse contexto de como tudo isso, como tudo aconteceu até chegar na Babilônia, o povo de Israel ele foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte ficou às 10 tribos de Israel. E lá quem comandava era o rei Jeroboão. No reino do sul ficou somente a tribo de Benjamim e de Judá. E lá o rei Roboão, que era o rei daquela nação. Mas por que dividiu em dois reinos? O que aconteceu? Assim que Israel, povo de Deus, os escolhidos de Deus, chegaram na terra prometida da nação, o propósito de Deus era que todos continuassem unidos, as 12 tribos continuassem caminhando em obediência ao Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. O povo ele entrava totalmente em desobediência por tudo aquilo que Deus falava que era errado. Idolatria, era uma briga política tremenda. Eles andavam sempre em desobediência a Deus, fazendo tudo o que o Senhor não queria. Tudo eles faziam. Então foi sim a permissão de Deus que fosse dividido esses dois reinos. Entre eles mesmo houve essa divisão. E assim ficou. E os irmãos entenderem melhor, em 2 Reis, no versículo 16, vamos lá, olhar, meditar na palavra, assim, em vários livros, para ficar bem, compreensão ficar bem fácil de entendimento. 2 Reis 16. Meus irmãos, obrigada, desculpa. 2 Reis 17, capítulo. Eu vou ler o versículo 13 primeiro. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandonem os seus maus caminhos e obedeçam os meus mandamentos que estão na lei que eu dei aos seus antepassados, e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer. Foram teimosos com os seus antepassados, não confiaram no Senhor, o Deus deles. Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com seus antepassados. E desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor, e desse modo eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitassem. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram todos de metal para adorar. Também fizeram poste de Deus, a Será, adoraram as estrelas, serviram a Deus Baal, queimaram os filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos, consultaram médicos, adivinhos, e só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova. E por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente os reinos de Judá. No versículo, nesse versículo aí, nesse capítulo 17, daí a gente vê a indignação de Deus. Com todo cuidado, Deus tira o seu povo do Egito, da escravidão, e leva o seu povo para a terra prometida. Chegando lá, continua nas mesmas práticas que o Senhor abominava. E assim ia continuando. Até chegar o tempo que o Senhor mesmo permitiu que o reino do norte, onde eram as 10 tribos, o Senhor permitiu que ela fosse destruída, totalmente destruída. E foi destruída pelos assírios, povo assírios. Eles tinham uma estratégia de entrar no reino deles, e ali eles
a lei de Deus. Eles ficaram corrompidos, os samaritanos. E o que aconteceu diante disso? Dessa breve explicação para vocês entenderem aonde o Senhor me levou a chegar. Quando a Síria tomou o Reino do Norte e devastou, não existia mais o povo de Deus ali, porque houve corrupção, houve corrompimento. As pessoas ali, elas não eram mais o povo escolhido de Deus, negaram o seu Deus, porque Deus, Ele é único, Ele não divide a sua glória com ninguém, e ali eles estavam dividindo. Então, automaticamente, Deus destruiu totalmente o Reino do Norte. E o Reino do Sul, onde ficaram as tribos de Judá e de Benjamim, também não obedeceu ao Senhor. Também. O Senhor, Ele poderia também destruir o Reino do Sul, onde estava Judá e Benjamim. Mas o Senhor tinha dado uma promessa. Já tinha falado lá em Jeremias que no reino de Judá viria o Messias. Dali viria a nação na qual a posteridade de Jesus iria vir. Então, pela promessa do Senhor, o que o Senhor permitiu? Que o povo do Reino Sul fosse cativo pelos babilônios. Os babilônios entraram naquela terra e levaram cativo o seu povo. E eles foram levados em 3 léguas, durante 3 etapas. A primeira etapa foi quando Daniel foi. Lembra? Daniel foi para lá. Na segunda etapa, onde foi levado, Ezequiel, conhece o profeta Ezequiel? Daniel, ele ficou no palácio, porque por conta da inteligência, por conta dos conhecimentos da palavra, e ali o povo da Babilônia usou ele para instrução, para conselhos, usou ele naquilo que ele era bom. Por quê? Em prol do reino da Babilônia. Ezequiel ficou com o povo que estava sendo escravizado, lá trabalhando, sendo escravizados. Jeremias também foi um deles, que foi na terceira leva. Daniel foi na primeira, Ezequiel na segunda, e Jeremias foi na terceira leva. E passado-se a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, lá em Jeremias, vamos lá em Jeremias. Jeremias 29, os irmãos conhecem. Aleluia, Deus. Jeremias 29. Jeremias 29. Assim cumprir a promessa de Deus em Jeremias 29, 10, no qual diz assim: o Senhor Deus diz ainda, lá atrás no profeta Jeremias, quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Para se cumprir a palavra de Jeremias, 70 anos de cativeiro, o povo ficou lá na Babilônia. 70 anos. Passados 70 anos, o reinado da Babilônia foi tomado pelos persas, aonde o principal ali era Ciro. O rei Ciro tomou a Babilônia e Deus tocou no coração de Ciro para que a promessa que Jeremias disse lá em 29, no capítulo 29, 10, se cumprisse. Jeremias não, Ciro assinou um decreto para que o povo de Deus voltasse para Jerusalém. E assim foi feito. Na volta, todos estavam felizes, passados 70 anos. Durante esses 70 anos, muitos morreram, muitos nasceram, muitos ali tinham morrido lá na escravidão, muitos ali cresceram sem ver o templo da qual o Senhor tinha, na época de Salomão tinha feito o templo. Muitos ali não conheciam, muitos choravam, como eu li em Salmos 25, Salmo 137, estão chorando de saudade
a volta do povo cativo. Primeiro, o Senhor levantou Zorobabel. Zorobabel era um governador de lá, e Deus levantou ele para trazer o povo de volta do cativo. Segundo, escriba Esdras, ele também, aonde tinha 3 missões. E terceiro, Neemias, onde os irmãos conhecem. A missão de Zorobabel, onde nós vamos entrar aqui mais para frente, mais profundo, que é sobre ele, na qual a administração vai ser referida. E dessas 3 missões, a primeira de Zorobabel era a missão de reconstrução do templo. O templo, antes do cativeiro, ele ficava no Reino do Sul, cidade de Jerusalém. E a segunda, que não vai ser aqui só passando para os irmãos, mas que não vou chegar a entrar fundo, a segunda, com Esdras, é purificar o povo, trazer o povo de volta para a aliança, o povo cativo. E a terceira, com Neemias, que seria a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas Deus, ele trabalha de uma forma alinhada com os seus servos. E para o povo que estava voltando do cativeiro, depois de 70 anos, Deus levantou Zorobabel. Vamos lá em Esdras, irmãos, para podermos entender. Esdras. Capítulo 3, no versículo 7. Começa a reconstrução do templo. O povo deu dinheiro para pagar os pedreiros e os carpinteiros e deu comida antes de se começar o templo. Quando Ciro libertou o povo de Deus do cativo da Babilônia, ele devolveu tudo para o templo novo, qual seria erguido, e deu essa missão para o povo de Deus. Vamos reconstruir o templo, e aqui estão todos os utensílios que foi tirado pelo rei Nabucodonosor do templo de Salomão. Tudo foi devolvido. E aí, no versículo 7 do capítulo 3, o povo deu dinheiro para pagar os pedreiros, os carpinteiros, deu comida, bebida e azeite para serem mandados às cidades de Tiro e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeiras e cedros que foi trazida do mar do Líbano até o porto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, rei da Pérsia. Então você vê que ali havia um movimento de todo o povo daquele reino, todo o povo de Deus, em reconstruir o templo. Todo mundo estava feliz, saímos do cativo, estamos todos alegres, vamos reconstruir novamente o templo, onde nós poderemos adorar, onde nós poderemos servir, onde nós podemos voltar à nossa essência, porque os 70 anos do cativo nos fez entristecer, nos fez morrer espiritualmente. E agora vamos continuar, marchar e ir adiante. E assim foi indo. Só que quando eles estavam ali, levantando o templo, houve uma oposição. Os samaritanos estavam lá. Lembra do início que eu falei quem eram os samaritanos? Os samaritanos estavam lá. E os samaritanos começou a trazer um conflito com eles. Vamos lá no capítulo 4 de Esdras, no versículo 1. Os inimigos da tribo de Judá e Benjamim souberam que haviam voltado da Babilônia e estavam construindo um novo templo para o Deus de Israel. Então eles foram falar com Zorobabel e com os chefes da família e disseram: queremos construir um templo junto com vocês. Chegaram lá e quiseram construir o templo juntos. Só que Zorobabel falou: não, aqui não. Aqui quem vai construir o templo somos nós. Nós que vamos construir, vocês não. Porque aquele povo já era corrompido. Aquele povo que iria ajudar, em aspas, mas vieram para trazer oposição e parar a obra do Senhor. Assim é na nossa vida hoje em dia. É assim quando nós estamos fazendo a obra que nós queremos. Vem sempre aquele que quer, quero te ajudar, mas não é. Por isso que nós precisamos ter a mente, a visão e ouvir a voz do Senhor para saber aqueles que são, aqueles que
não vai mais construir nada. Parou a obra de reconstrução do templo do Senhor. Por ordem de rei, porque teve aquela carta dizendo que eles iam, era o povo mau. Agora sim nós vamos entrar na pregação, irmãos. Vamos lá em Ageu. Agora entraremos, para vocês entenderem antes do contexto, para mim chegar na cena onde o Senhor falou. Ageu, primeiro, diz assim: no segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, quando o povo da Babilônia, que estava cativo, voltou para sua terra, quem era o rei? Era o rei Dário. E aqui já estamos no segundo ano do reinado, desculpa, era o rei Ciro. Ciro que assinou o decreto para libertar o povo de Deus. Aqui nós já estamos no segundo ano do reinado de Dário. Do reinado de Ciro, que o povo em cativo voltou para a terra de Jerusalém, no reinado de Dário, se passaram 16 anos. 16 anos que o templo ficou parado, a reconstrução do templo. 16 anos. No segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no primeiro dia do mês, do sexto mês, o Senhor mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, lá do Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadá. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o
vocês glorificam a Deus por ouvir as maravilhas de Deus através de nós. Alguém aqui de vocês viu quando o pastor Elisvaldo fez a cirurgia no coração? Alguém estava lá no hospital?
Senhor Jesus, que chegou naquele tempo. Quando Deus escolhe alguém, como escolheu Zorobabel, não há nada que faça parar a obra do Senhor. Não há nada quando Deus escolhe. Deus nos ensina também nessa palavra de Ageu que não adianta a gente plantar se Deus também não está em agrado. O que as pessoas faziam durante 16 anos? Plantavam, não davam colheita, trabalhavam e ia com o saco perfurado, fazia as coisas, mas nada no dia. E ninguém percebeu por quê. Achou normal. O próprio Deus falando que quando eles plantavam, Deus fazia assim, ó. Soprava. Ninguém percebeu até eles falavam por quê. Ninguém tinha percebido, porque a mente estava só nas coisas do dia a dia. E não é diferente hoje. Hoje não está sendo diferente. Hoje, a demanda é grande. A vida de todo mundo é corrida. Todos têm afazeres. Todos. Para a glória de Deus. Deus ele vai preenchendo os nossos dias com os milagres dele, com a provisão dele, com o cuidado dele, com a mão dele, nos protegendo, nos direcionando. Deus ele vai cuidando. Só que o tempo para Deus tem que ter. O tempo para Deus tem que ter. Ah, mas eu preciso, não vou para a igreja, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Deus ele quer uma simples obediência. Só isso. Na simples obediência. Não basta nós voltar do exílio se o altar do nosso coração não está em Deus. Não basta. Não basta a gente buscar segurança, conforto, estabilidade. A igreja de Cristo, a igreja eu falo geral. Porque eu creio que essa palavra vai chegar em muitos lares. Essa palavra é para mim também. Não me excluo fora dela. Porque quando Deus ele ministra no coração daquele que ele quer que ministre a sua palavra, ele fala primeiro o Chico pregando. O chicote vem primeiro aqui, ó. O chicote vem primeiro aqui. Não, porque aqui está falando, porque é assim, não, meus irmãos. Eu gostaria de realmente estar aqui falando, Deus vai trazer vitória, alegria, promessas e bênçãos, vai todo mundo aqui, ó, ficar rico, próspero, viver uma vida de paz, de alegria, de saúde, com tudo. Quem não quer? Deus pode fazer isso? Claro. Claro que pode. É proibido ser próspero? É pecado ser feliz? É pecado? Não é pecado. Mas essa palavra, ela tem que ser dita, meus irmãos. E para mim doeu. Para mim doeu. Porque muitas vezes eu me sinto incapaz. Eu me sinto incapaz de fazer a obra do Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Eu me sinto também, muitas vezes, sem forças. E Deus dizendo que força, coragem, que o ânimo que dou sou eu. Obrigado, Jesus. O ânimo que dá é o Senhor. Se pensa que essa palavra que me feriu no meu coração, feriu. É uma análise constante. Quando eu estava lá no hospital pedindo para Deus, para meu pai, Deus estava ali comigo, no meu pior momento. Quando eu perdi um filho, Deus estava
O Senhor está voltando. E nós devemos fazer valer a pena.